Boa noite, vamos ver hoje o estudo da função exponencial. Então, função exponencial é qualquer função de R em R, definida por f de x igual a elevado a x, onde A pertence aos reais asterisco positivo e A diferente de 1. Então, significa que este A aqui, ó, não pode ser 1, não pode ser 0 e não pode ser número negativo, tá certo? Então, é qualquer função de A elevado a x, onde A pertence aos reais asterisco positivo. Esse asterisco aqui significa que o zero não faz parte do conjunto, tá? Então, esse A só pode ser número positivo, diferente de 0 e diferente de 1, tá? Tá vendo que o A aqui também tem que ser diferente de 1? Então, exemplo, f de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 1 meio elevado a x. São dois exemplos aqui. Então, para a função exponencial, ela é definida por uma equação exponencial, obedecendo essa regra aqui, certo? Tá? Então, vamos ver o gráfico da função exponencial? Então, vamos aqui para um exemplo. Esboce o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, dê o domínio e a imagem dessa função, tá? Então, vamos lá. O domínio é o x. Tá vendo que eu peguei aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Então, o domínio dessa função pode ser qualquer número. Então, qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Então, o domínio já está definido. Qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais. Aí, vamos achar o y, que é o 2 elevado a x, tá? Então, eu tenho aqui 2 elevado a menos 2, né? Como eu tenho aqui uma potência com expoente negativo, eu faço o inverso da base, que é o inverso de 2 é 1 meio. 1 meio eleva ao quadrado. Quando você faz o inverso da base, o expoente fica positivo. Então, o inverso de 2 é 1 meio ao quadrado é 1/4, tá? É você fazer isso aqui, ó. 2 elevado a menos 2 é 1 meio ao quadrado, que é 1/4, tá? Então, 2 elevado a menos 2 é 1/4. Agora, 2 elevado a menos 1. Isso aqui é só fazer o inverso do 2, que é 1 meio. Tá certo? 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Então, tá aqui, ó. Achei os resultados dessa potência, tá certo? E nós revisamos potência no vídeo anterior, tá? Então, agora vamos marcar aqui os pontos, né? Veja bem. Quando o x é menos 2, o y é 1/4. 1/4 é a metade de 1 meio, e 1 meio é a metade de 1, tá? Então, ó, quando for menos 2, é 1/4, aqui 1/4 aqui, ó. É a metade de 1 meio, e 1 meio é a metade de 1, aqui é 1 meio, aqui é 1/4. Quando for menos 1, é 1 meio, aqui, ó, menos 1 é 1 meio, aqui, certo? Quando for 0, é 1. Então, quando for 0, é 1. Quando é 0, marca aqui no 1 do y, né? Que o x é 0, então marca aqui no 1 do y. Quando for 1, é 2. Quando for 1, é 2. Quando for 2, é 4. Aqui, quando for 2, é 4. Então, marcamos os pontos, agora é só unir esses pontos, ó. Então, tá aqui o gráfico da função exponencial. Nunca essa função vai encostar aqui no eixo do x, tá? Nunca vai dar aqui, ó. Você nunca vai pegar um valor que vai dar aqui
no eixo do x. Então, se você reparar, quando a gente calcula a potência aqui, nunca vai dar zero, tá? Então, a imagem da função é todos os reais, e nunca vai dar negativo. Se você observar também, não tem como dar negativo. Porque quando você tem uma potência com expoente negativo, você faz o inverso da base e o expoente fica positivo. Então, a imagem dessa função é todos os reais, asterisco, positivo. Porque a imagem, que é o y, né, nunca vai dar zero, não tem como dar resultado zero e não tem como dar resultado negativo. Então, a imagem vai ser todos os reais, asterisco, positivo. Tá certo? Então, como a gente quer excluir o zero e quer excluir os números negativos, é só colocar os reais, asterisco, positivo, tá? E quando a base for maior que 1, 2 é maior do que 1. Toda vez que a base for maior do que 1, a função é crescente. Então, aqui, ó, o A é a base, né? Então, A maior do que 1, função crescente. Função crescente. Certo? Tá? Então, esse aqui é o gráfico da função exponencial 2 elevado a x, correto? Tá? Agora, vamos passar, ó, essa função aqui é 2, fizemos o gráfico dela, né? A base é 2. Vamos fazer agora o gráfico da função cuja base é 1/2. 1/2 é maior do que 0 e menor do que 1, tá? Então, vamos construir o gráfico dessa função aqui. Então, vamos lá. Esboce o gráfico da função f de x igual a 1/2 elevado a x, dê o domínio e a imagem da função. Então, o domínio, eu peguei aqui os valores para o x, o mesmo do gráfico anterior, ó. -2, -1, 0, 1 e 2. Então, o domínio pode ser qualquer número. Se pode ser qualquer número, é todos os reais, correto? Então, vamos construir o gráfico dessa função. Vocês repararam que para a gente calcular o gráfico, nós temos que saber potência, né? Então, eu tenho aqui 1/2 elevado a menos 2. Então, tá aqui, ó. Vou fazer o cálculo aqui, ó. 1/2 elevado a menos 2, né? Eu tenho aqui uma potência com expoente negativo. Então, nós vamos fazer o inverso da base, o inverso de 1 sobre 2, é 2 sobre 1, e o expoente fica positivo. 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. 4 dividido por 1, 4, né? Então, 1/2 elevado a menos 2 é 4. Agora, vamos pegar 1/2 elevado a menos 1. Então, eu tenho aqui 1/2 elevado a menos 1. Então, eu tenho 1/2 elevado a 1. Então, eu tenho 1/2 elevado a menos 1, né? Então, o expoente negativo, vamos fazer o inverso da base. Vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1. 2 dividido por 1 é 2. 2 elevado a 1, ó, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é 2. Então, vem aqui, ó, 2 elevado a menos 1 é 2. Agora, 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 1/2, né? 1/2 elevado a 0 é 1. Não importa, né? 1/2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1, tá? Aqui também é 1/2 elevado a menos 1 é 2, né? 1/2 elevado a menos 1 é 2. Fizemos o cálculo aqui. Agora, 1/2 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 1/2 elevado a 1 é 1/2. Agora, 1/2 elevado ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui, ó,
1 meio ao quadrado, que vai ser 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, 1 meio ao quadrado é 4, então dá 1 quarto. 1 quarto, tá? Então, ó, vamos marcar os pontos no gráfico, né? Então, eu tenho menos 2, quando for menos 2 é 4, ó. Menos 2... é 4, né? Então, quando o x for menos 2, o y é 4. Quando o x for menos 1, o y é 2. Então, menos 1... menos 1 é 2. Agora, 0. Quando for 0, é 1. Quando for 0, que é o 0. Quando for 0, é 1. O 1, como o x é 0, a gente marca no 1 do y, tá? Quando for 1, quando o x for 1, o y é 1 meio. Então, quando for 1, é 1 meio, ó. 1 meio é a metade de 1. Então, tá aqui, tá? Quando for 1, é 1 meio. 1 meio é aqui, ó, na metade de 1, que é 0,5, né? Então, tá aqui na metade, tá? Quando for 2, é 1 quarto. Então, 1 quarto é a metade de 1 meio. Então, quando for 2... é 1 quarto. Tá aqui. Marcamos os pontos, né? Agora é só unir esses pontos, ó. Tá vendo? Só unir esses pontos. Então, temos aqui, ó, o gráfico, tá vendo? Tá dando para reparar de novo que aqui, ó, não encosta no eixo do x. Então, a função, ela vai pertinho do eixo do x, mas não encosta, tá? Tá vendo que a inclinação dela também é para a esquerda. Do gráfico 2 elevado a x, a inclinação dela era para a direita, que a inclinação dela tá para a esquerda. Então, se você reparar, de novo, nós não temos nenhum y zero e nenhum y negativo. E não tem como ter. Qualquer expoente que você pegar, né, qualquer valor do domínio que você pegar, a imagem sempre vai ser positiva excluindo o zero. Então, de novo, a imagem aqui, ó, é R asterisco positivo, tá? Agora, a base é 1 meio. 1 meio é maior do que 0 e menor do que 1. Então, neste caso aqui, a função é decrescente. Tá certo? Tá? Aí, quando a função é decrescente, ó, a inclinação do gráfico é para a esquerda. Quando a função é crescente, ó, tá vendo que a inclinação é para a direita, tá vendo que, ó, esse gráfico aqui, a função é crescente, e este gráfico aqui, a função é decrescente, tá? Então, toda vez que o A for maior que 1, função crescente, tá? Função crescente. Quando A for maior do que 0 e menor do que 1, estiver entre o 0 e 1, a função é decrescente, tá? Função decrescente, tá? Tipo, então, eu tenho 2 elevado a x, que nós fizemos, função crescente. 3 elevado a x, função crescente. 1 quarto elevado a x, decrescente, tá? Certo? Então, toda vez que o 2 for, toda vez que a base for maior do que 1, função crescente. Base maior que 0 e menor que 1,
função decrescente, tá? Então, com isso aqui, vocês resolvem os exercícios da apostila de 6 até o 10, que é só estudo de gráfico lá, tá? Porque o gráfico da função exponencial tem que ficar bem claro para vocês, tá? Como que é o gráfico. Então, resolvam, façam até a data estipulada, tá? Não esqueçam, tentem participar do Mentes Brilhantes. Boa noite, até o próximo vídeo. E qualquer dúvida, gente, pode procurar no privado, tá? Eu atendo, não tem problema nenhum.